estamos ao vivo para mais uma live do perfil. Mas, como eu disse hoje anteriormente, não é uma live qualquer. Hoje nós vamos fazer história. Hoje eu quero compartilhar com vocês muito conteúdo de qualidade, muito conhecimento e ainda uma surpresa especial, incrível, e que eu coloquei minha força, meu coração e meu amor por cinema nessa surpresa. Acho que são quase 2 meses de preparação. E vim aqui ainda para falar hoje de um conteúdo que muita gente me pergunta. Que eu poderia estar fazendo um curso só para falar sobre cinema independente. Porque a gente sabe que muitas vezes a gente não tem recurso para fazer cinema no Brasil, né? Eu não vou dar todas as respostas, mas eu vou dar respostas que podem trilhar o seu caminho e que podem fazer com que hoje você também faça história junto comigo. Que você mude a sua perspectiva e você perceba que você também pode fazer, que você pode entender mais sobre cinema, que você pode ser um cineasta com pouco orçamento e mesmo assim fazer filmes incríveis, que você pode escrever e analisar filmes. E eu quero te ajudar com isso hoje e com a surpresa que eu vou te trazer também. Esperar um pouquinho, ver se o pessoal entra. Vou dar aí 2 minutinhos, porque hoje tem bastante conteúdo pra passar. Hoje é uma live muito especial. Tô falando assim dessa surpresa que vai vir no perfil, ó, um tempão pra vocês. A maioria aqui acho que não sabe o que é, não. Mas olha, hoje é um dia que normalmente eu não fico nervosa pra abrir live. A minha primeira live eu não fiquei tão nervosa. Meu primeiro post no Instagram eu não fiquei tão nervosa. Meu primeiro story que eu fiz, ok, eu não consigo gravar, fazer essa live aqui no meio de um monte de gente, com alguém me olhando. Mas essa foi uma que eu tava nervosa, sabe por quê? Porque é novidade, porque eu nunca tinha feito algo desse tipo, porque é novo, mas eu decidi que isso não iria me parar, que hoje eu iria fazer história. Hoje eu iria fazer história pela Carol, por esse perfil e por você, cinéfilo, que me acompanha. Mais um minutinho aí esperando. Compartilhem a live com os seus amigos cinéfilos, cineastas e críticos de cinema. Como vocês sabem, o meu conteúdo não é para uma pessoa só, porque eu não sou apenas uma dessas. Sou formada em cinema, sim, sou cineasta, mas também sou crítica. Vocês sabem que eu tenho várias parcerias aqui, escrevo críticas. E acima de tudo, o que me levou a fazer isso é ser também cinéfilo. Compartilhem a live com quem vocês acham que seria relevante ver esse conteúdo. Hoje eu vou, além de falar alguns segredos do cinema independente, como que você pode fazer cinema de baixo orçamento. Quem estiver aqui na live, eu vou dar uma palavra-chave daqui a pouco, mais pro finalzinho, que vocês vão ganhar um arquivo bônus que eu fiz com muito carinho. E vou já revelar também qual que é a surpresa que eu tô aquecendo tanto vocês aqui no perfil para poder mostrar o que é isso, que vai mudar uma chavinha aí na sua cabeça, tá bom? Então, vamos começar. Bom, primeiro eu queria compartilhar uma historinha um pouco pessoal. Todo mundo gosta de entender de onde veio todo esse meu gosto por cinema, porque eu quero tanto ensinar isso pra vocês, e por que hoje vai ser um dia histórico. Por que hoje eu vou mudar algumas chavinhas na sua cabeça, né? Bom, quando eu comecei a fazer faculdade de cinema, quando a gente começa a fazer um curso sobre cinema, normalmente na escola a gente tem muitos equipamentos. Tem equipamento de gravação de áudio, de gravação de som, tem estúdio pra gente fazer um cenário lá dentro. Tem muita coisa. A gente aprende tendo tudo ali na nossa mão. Eu fiz faculdade de cinema, depois eu entrei em MBA em cinema,
que inclusive vou apresentar meu TCC próximo final de semana. Vou manter vocês atentos aqui sobre isso também. E enquanto eu estava no MBA em Cinema, eu fui convidada para fazer parte de um coletivo de cinema independente. E o que é a diferença que a gente sente? Quando a gente sai da faculdade, quando a gente sai de um curso, muitas vezes a gente quer continuar produzindo, a gente quer ir pra frente, mas a gente não pode depender 100% das produtoras, de ser chamado para um job, de a equipe que você tem, ter todos os equipamentos que você precisa ter. Às vezes eles não têm. E às vezes a gente fica parado esperando, em vez de simplesmente pegar a mão na massa e falar: agora eu vou. É agora o meu momento. É agora o meu dia de fazer história. E o que eu digo pra vocês? Você não precisa mais esperar ter todos os equipamentos na sua mão. Quando eu entrei no coletivo de cinema independente, tudo que eu tinha era uma câmera semi-profissional. Não é aquela câmera que a gente vê na mão de todo mundo, simplesinha. Não é uma câmera de celular. Mas também não é aquelas câmeras gigantes que a gente vê nos bastidores de filme. É uma câmera ok. Uma câmera que faz muita coisa. Que ela tá ali justamente para fazer os filmes com um pouco de mais qualidade. Mas eu não tô te dizendo que você precisa ter uma câmera dessa para fazer cinema. Você tem uma câmera na sua mão nesse momento que você tá me assistindo. Ah, mas é câmera de celular, eu não vou conseguir estabilizar, eu não vou conseguir ter um filme de qualidade, eu não vou conseguir gravar, eu não sei como gravar. Para de dizer que não sabe, que não consegue. Eu tô aqui para te dar soluções. E para tirar esse pensamento limitante da sua cabeça de que o momento não é agora. Que primeiro eu preciso juntar dinheiro para comprar uma câmera melhor. Que primeiro eu preciso juntar dinheiro para comprar um microfone melhor. Que primeiro eu preciso juntar dinheiro para comprar uma luz. Você não precisa. Você pode fazer cinema de baixo orçamento. E uma coisa que eu aprendi no meu MBA, porque o meu MBA era para ter durado 2 anos. Ele tá durando quase 4 por causa da pandemia. Porque ele teve que dar uma parada, né? Mas como que a gente faz cinema no meio da pandemia sem poder encontrar com todo mundo? Sem poder se reunir para fazer um filme? A gente fez. A gente tanto esperou para poder fazer um longa-metragem depois que acabasse toda a pandemia, como a gente também teve exercícios em que cada um dos alunos que não tinham equipamento nenhum em casa tinham que gravar um filme em casa. E pra ser bem sincera, é um dos filmes que eu mais tenho orgulho. Que eu fiz, eu não tava nem em casa, eu tava viajando. Porque durante a pandemia eu não fiquei em São Paulo. Fiquei na casa da minha família. Eu não tinha microfone. Eu não tinha luz. E eu fiz um dos filmes que hoje em dia é um dos que eu mais me orgulho e que são mais carregados de significado. E eu vou explicar pra você por que eu decidi falar sobre isso hoje. Aonde que você pode ver esse filme. E como que você também pode fazer isso. Porque o que acontece? Se você quer saber um pouco mais sobre esse filme, eu falei ele um bom tempo atrás, inclusive estou precisando falar de novo, posso entrar em mais detalhes aqui hoje se vocês quiserem. Ele tem um destaque no meu Instagram só sobre isso, chama Café da Manhã. Que eu mostro ali todo o meu passo a passo para gravar aquele filme, como aconteceu um monte de coisa que eu não tinha planejado. E que mesmo assim, é um dos filmes que eu mais tenho orgulho. Isso pode acontecer. Eu fiz sozinha, eu não tinha equipe. Eu não tinha microfone, eu não tinha luz, eu não tinha cenário. Eu usei o que estava ali na minha frente. E o que resultou, talvez fosse muito melhor do que se eu tivesse reunido uma equipe de 8, 9, 10 pessoas para fazer aquele mesmo filme. A gente não precisa ter todos os recursos do mundo. E uma prova evidente disso. Vocês já assistiram aquele filme Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo? Me mandem aqui se vocês já viram o filme esse ano. Que está sendo considerado o melhor filme do ano. O melhor filme do ano. Claro que a gente não consegue comparar 100% os filmes de baixo orçamento americanos dos filmes independentes e sem orçamento nenhum brasileiros. Mas eu vou comparar aqui hoje. Porque esse filme, pela quantidade de efeitos, personagens, locações,
É um filme que trata de multiverso. É considerado de baixo orçamento. Ele é considerado de baixo orçamento e é considerado o melhor filme do ano. Precisa de mais dúvida de que é possível fazer um bom filme de baixo orçamento? Não dá mais pra dizer eu não posso agora porque eu não tenho orçamento. Eu não tô comparando o meu filme, o meu curtinha que eu fiz, Café da Manhã, com Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo, não. Eu tô dizendo que é possível. Eu fui pesquisar qual que é o orçamento de Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo. Se você olhar o orçamento, você fala, não, mas isso não é pouco, isso não é baixo. Pra nossa cabeça, não, eu realmente não tenho tudo aquilo de dinheiro pra fazer um filme. Quando eu faço um filme de cinema independente, eu uso muito menos. Mas pela quantidade de coisa que ele se utiliza, ele é baixo orçamento. Pra você ter uma noção, os filmes americanos, os filmes com grandes efeitos, que nem Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo, normalmente chegam em média aí a uns 400 milhões de dólares. Um filme da Marvel, Doutor Estranho, por exemplo, teve mais ou menos uns 200 milhões. Esse teve 25. A diferença é grande. Ainda está ali na casa dos milhões, são milhões de dólares, mas ainda está ali muito alto. E por que eu decidi falar sobre Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo em uma live sobre cinema independente? Porque agora está na hora de eu revelar qual que é a surpresa. A surpresa que eu tô falando, ó, muito tempo pra vocês. Que eu já dei umas pistinhas. Eu quero que vocês percebam. Falei pra vocês aqui no início, eu sou cinéfila, sou cineasta, sou crítica. Eu não sei qual desses três você é, se você é os três, se você é dois. Mas eu quero que você saiba que você pode ser os três. E eu estou lançando hoje o meu primeiro infoproduto do ano. O primeiro infoproduto do perfil, olha só. Todo mundo que tá me mandando mensagem aqui amou Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo. É o filme do ano. Por que eu decidi lançar o meu primeiro infoproduto falando sobre Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo? Por dois motivos. O primeiro é, essa imersão vai servir para a gente analisar juntos todos os bastidores, as técnicas utilizadas, a linguagem utilizada e como que esse filme pegou um baixíssimo orçamento e se tornou o melhor filme do ano. Porque não foi por causa do orçamento. Não foi. Quando eu peguei para me estruturar essa imersão, para deixar tudo bonitinho para vocês, para ser um lançamento inesquecível, eu fui ficando fascinada ainda mais com o filme. Se você amou o filme na primeira vez que você viu, se ele te deixou parado, sentado ali na cadeira por 2h30, e você saiu com a cabeça explodindo, falando, nossa, esse filme é sobre multiverso, você tá errado. Mas ele tem um motivo para sair com a cabeça explodindo, para ter acontecido tudo isso. E se você gosta de cinema, gosta de analisar os bastidores, a gente vai analisar junto, vai debater. Se você quer saber como ele fez isso, quer ser um cineasta, quer usar referências nos seus próprios filmes, porque é possível pegar os grandes filmes bambambãs e você usar referências neles nos seus filmes que você vai fazer em casa com a sua câmera de celular. Vou te mostrar também. Quer entender como que analisa esse filme? Como que eu estruturei toda essa imersão? A gente vai debater junto. Quer um motivo melhor para me lançar pela primeira vez uma imersão sobre o melhor filme do ano, que é de baixo orçamento? Talvez seja só a primeira que vem aqui. Mas quando eu descobri que ele era o melhor filme do ano e eu assisti, eu falei, eu quero entender por quê. E olha, eu só me surpreendi mais e mais. Então, hoje, como prometido, no final da live eu vou explicar certinho como é que vai funcionar essa imersão. Se você quer fazer parte, como é que vai ser tudo isso. O que está envolvido, o que não está, por que é importante, o que você ganha com isso. Mas até lá eu vou te dar um conteúdo que é o que você veio aqui para ter. Como fazer um ótimo filme de baixo orçamento, sem dinheiro,
sei lá, pode ser o melhor filme do ano. Não vou dar os recursos que Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo deu, mas eu vou dar exemplos práticos que você pode pegar um roteiro amanhã, um poema amanhã. O Café da Manhã, que foi o meu primeiro filme que eu fiz sozinha, sem orçamento nenhum, era inspirado num poema, não tinha roteiro. Meu roteiro era um poema. Você pode fazer isso. Para de dizer eu não posso. Eu tô aqui pra fazer história, pra romper barreiras. Então vamos? Estão prontos pra romper mais uma barreira de eu não tenho equipe, eu não tenho câmera, eu não tenho tempo? Café da Manhã eu gravei em 2 horas. Baseado num poema. Tá? Então, como é que a gente pode fazer isso? Primeiramente, eu vou ir nos exemplos um pouco mais práticos. Queria indicar aqui pra vocês, já começando assim, com o pé na porta. Pra quem... mas eu vou gravar com o celular. Minha câmera vai ser meu celular. E como é que eu vou gravar o áudio? Querido, você não precisa gravar o áudio na hora. E você não precisa gravar o áudio com boa qualidade na hora. Você pode dublar depois. Lembra que a gente conversou? Que todos os filmes normalmente são dublados. Se você se inspirar num poema, que nem foi no meu caso, a voz era só voz off, era narração. E daí vem aqui a minha primeira dica, que é um aplicativo que ajuda a gravar a voz com muito mais qualidade. Inclusive, quando a gente precisa dublar alguns filmes no meu coletivo de cinema independente, muitas vezes a gente não consegue estar com o personagem, com o ator, ali na frente. A gente indica esse aplicativo e fala, você assiste a sua cena e grava por cima. Por um aplicativo de celular gratuito. Tá vendo como você não precisa ter o melhor gravador do mundo? Você precisa ter determinação e vontade de fazer acontecer. Eu não sei, infelizmente, eu não sei se existe esse aplicativo de forma gratuita para quem tem Apple. Meu celular é Samsung. Eu sei que ele existe pago, acho que a última vez que eu vi ele estava acho que $2 para Apple. Para quem tem Samsung ele é gratuito. Ele chama HI-Q MP3. Eu posso postar depois nos stories por um período aí rápido. Quem quiser me mandar no direct também, Carol, qual é o nome do aplicativo que você mandou na live? Eu passo também, não tem problema. Então essa é a minha primeira dica. Aplicativo que grava áudio. Já acabou o problema do microfone. Já não tem problema com áudio. E não vem com essa de, mas o áudio não é importante. Se for ver um filme e o áudio não estiver bom, você mal conseguiu ouvir a fala dos personagens, você vai continuar vendo? Eu duvido. Eu realmente duvido. Muita gente desvaloriza o áudio, mas depois chega na hora, o áudio pode ferrar muita coisa. Outra coisa, como é que eu vou estabilizar o celular? Gente, às vezes você colocar 3 livros ali, quantas vezes eu já não coloquei livro, um em cima do outro, para estabilizar a câmera? Quantas vezes? Aqueles tripézinhos de celular minúsculo. Você acha pra comprar em qualquer R$1,99 aí por menos de R$10. Não tem mais desculpa. Pra ter equipamento não tem desculpa. Mas Carol, não é só equipamento que faz um bom filme, é verdade? Não é. Vocês já aprenderam aqui comigo que o que faz um bom filme, porque tem muito filme ruim aí, que foi feito com as melhores câmeras do mundo, melhor equipamento, os melhores estúdios, e quem vai assistir sai do cinema falando, nossa, que bosta. Por que eu vi isso? Perdi 2 horas da minha vida. Então, não é só fazer um cinema de baixo orçamento, é saber o que você está fazendo. Como é que você sabe o que você está fazendo? Com conhecimento. Mas o que eu preciso conhecer então? O que eu mais falo aqui pra vocês. Técnica e linguagem no cinema. Mas técnica não é a câmera, não. Técnica é você entrar lá naquele meu post. Como que você diminui ou aumenta a importância de um personagem só com enquadramento? Coloca a câmera olhando, vendo ele de cima. Ele vai parecer muito pequenininho. Ele vai ser muito inferiorizado. Coloca olhando de baixo agora. Ele vai parecer gigante. Esse personagem está enorme na cena. Exatamente. Orçamento de milhões, roteiros de centavos. Tem muito filme assim. E a gente pode fazer exatamente o inverso.
A gente pode fazer o contrário. Orçamentos minúsculos e filmes de milhões. Né? Aquele Django, que eu falo muito pra vocês. Inclina a câmera um pouquinho pro lado e não deixa retinho. Vai dar um estranhamento. Ah, mas Carol, você tá falando só de câmera, só de angulação, de ângulo de câmera. Só isso que dá pra fazer? Não. Não é só isso não. Eu tava vendo uma matéria esses dias que falava sobre Parasita. Olha só. Um dos melhores filmes do ano que lançou. Que ficou conhecido na boca do povo de todo mundo, né? Quem aí viu Parasita? Tá, Parasita teve um orçamento enorme, teve 500 mil locações. Mas tem uma coisa que vocês não perceberam. A arquitetura de Parasita, a arquitetura da casa dos ricos, da casa dos pobres, ajudou a contar a história. A arquitetura te contou coisas que os personagens não precisavam ter falado. Não precisava. Olha pra casa lá que eles moravam no início. Era na beira da rua, você viu os pezinhos passando na janela. Eles tinham como cair mais do que aquilo? Não tinha. E os ricos? Olhavam lá a janela gigante. Conseguiam ver o mundo inteiro. Dava pra subir mais do que isso? Não dava, mas dava pra cair, né? A arquitetura conta histórias. Se você pega um personagem que tá numa porta e você enquadra a porta, você está formando uma moldura em volta dele. Você está deixando esse enquadramento artístico, está parecendo uma pintura. Agora coloca duas pessoas, uma dentro da porta e a outra do lado. Tem aquele vão no meio delas. Uma está aqui, a outra está aqui, tem um vão no meio, uma risca no meio. Você está separando essas pessoas. Elas não estão juntas, elas não estão unidas por algum momento, tudo cheio de metáforas, percebe? A gente percebe essas coisas no inconsciente. Lembra lá da live do poder do implícito? A gente pode usar essas metáforas, essas coisas inconscientes, para poder contar as histórias de uma forma que isso faz mais um bom filme do que um roteiro de centavos. E você não precisa ter os melhores equipamentos, nem a melhor locação. Pode fazer em casa. Você pode fazer em casa. Ah, mas eu não tenho uma janela na altura do chão. É só um exemplo. Você não tem uma porta que você pode colocar um personagem? Ah, eles estão brigando? Coloca um dentro da porta e outro fora. Você já vai ver que eles estão ali divididos. Quem aí já viu o Poderoso Chefão? Outro exemplo. Toda vez que aparecia uma laranja, significava que alguém ia morrer. O filme Nós, também, alto orçamento. Eles usam tesoura. Você já se perguntou por que eles não usavam uma faca, uma arma, qualquer coisa do tipo? Por que era uma tesoura? A tesoura. Porque, para eles, a tesoura significava duas partes iguais, porém opostas. Entende como é uma metáfora? A simples tesoura. Você não precisa ter um grande orçamento. Você pode usar metáforas. Tudo comunica. Tudo que se você fizer comunica. E o que foi mais importante pra mim, o que me marcou mais quando eu fiz o café da manhã, que eu falei pra vocês, foi que o meu filme estava recheado de metáforas que eu só fui perceber depois que eu entreguei ele pra professora. Vocês acreditam? Eu tô aqui falando tanto da importância de metáforas pra vocês, e o filme que eu fiz sozinha, de baixo orçamento, sem equipe, eu fiz metáforas sem querer. Você imagina isso? Vai lá no destaque depois. Mas espera lá que terminar, vai lá depois. Vê. Por que tinha metáfora? O que eu fiz? Eu usei o que eu tinha. Eu me baseei num poema. Se você não escreve roteiro, você não precisa aprender a escrever um roteiro, pega um poema. E transforma aquele poema num curta. Curta não precisa ter 10, 15 minutos, não. Café da manhã acho que tinha 3. Gravei em 2 horas. Tá na hora de começar a querer fazer história, parar de dizer eu não tenho, eu não posso, eu não consigo.
Consegue. Eu, antes de entrar na live, eu tava morrendo de medo. Eu falei, gente, eu consigo. Quantas histórias eu já contei aqui pra vocês que eu era aquela menininha que entrava na sala de aula e ninguém lembrava que ela tava ali. Que ninguém ouvia a voz dela o dia inteiro. E eu tô aqui. Então para de dizer que não pode. Vamos fazer história. Mas não vamos deixar pra amanhã, vamos fazer hoje. Então hoje eu vou fazer história com vocês. Primeiramente, como prometido, vamos lá já para a segunda etapa. Se vocês tiverem alguma dúvida, como que eu posso usar X coisa para fazer um filme de baixo orçamento? Manda aqui nos comentários, vamos conversar, vamos debater. Esse é um espaço para isso. Compartilha a live se você acha que isso aqui pode ajudar isso. E daí a gente continua. Inclusive, quando eu tava fazendo o roteiro dessa live, eu encontrei duas frases que eu não tava procurando. Tava pesquisando coisas, criando inspiração, vendo como que eu ia fazer. E eu encontrei duas frases que, assim, abriram a minha cabeça e eu falei, eu preciso levar isso pra live. Eu já tava quase esquecendo de falar pra vocês. Mas eu vou ler a frase aqui pra vocês. São duas, rapidinhas, curtinhas. O próprio fato de que alguma coisa me lembre de outra pode se transformar numa potente fonte de emoções. É o que eu tava falando, as metáforas. A laranja, a tesoura, que não tá na nossa cara, mas que conta muito. E olha, tudo em todo lugar ao mesmo tempo tá recheado disso. Recheado. E com uma profundidade que a gente não percebe de cara quando sai do cinema. A gente percebe lá no fundo da mente, fala, esse filme me transmitiu alguma coisa. Só que ele foi tão bem feito, com o pouquíssimo orçamento que ele tinha, que ele é o melhor filme do ano. A segunda frase no mesmo sentido. Torne visível o que sem você talvez nunca tivesse percebido. Então você só percebe que alguém vai morrer em Poderoso Chefão quando você vê a laranja. Mas ninguém te falou isso. Você só sabe. Você percebeu. Virou uma convenção do filme, virou uma convenção talvez do diretor. Você pode ter uma convenção como diretor. Você pode ter uma linguagem. Meu filme não é 4K, é gravado com celular, isso é sua linguagem. Por que não? Isso não faz o filme melhor ou pior. Não faz. Então, a primeira coisa que eu prometi aqui pra vocês é: quem estivesse ao vivo na live ia ganhar um arquivo bônus. Vocês vão ganhar um arquivo bônus sobre filmes e análises de filmes. Mas vão ter que, depois do fim da live, não é pra sair agora, depois do fim da live, ir lá no direct mandar eu quero. Daí eu mando pra vocês o arquivo bônus. Ok? E vamos agora revelar o que vai ser toda essa imersão que eu falei tanto pra vocês. Tudo em todo lugar ao mesmo tempo que eu falei tanto pra vocês. Vai ser um evento aqui que eu vou estar fazendo com vocês. Eu vou abrir as matrículas hoje. Já tá aberto no meu link lá da bio. Ele vai ficar aberto por tempo limitado. Então, assim, quanto antes quiserem se matricular, melhor, para garantir a sua vaga. E como eu disse, vou mostrar alguns bastidores ao longo da semana. Mas só quem estiver na imersão, só quem se matricular, vai ter acesso a tudo que eu vou contar aqui pra vocês. O que essa pessoa vai ter acesso? A todos os bastidores de tudo em todo lugar ao mesmo tempo. Vai descobrir como é que foi feito, quais são essas metáforas que eu tô falando tanto, como que eles fizeram, por que isso é importante. A gente vai conseguir debater sobre o filme. É quase um cineclube, né? Só que mais voltado pra gente entender os bastidores, a técnica, a análise. A gente vai fazer networking ali. Vamos conversar sobre isso. Vou estar ao vivo com vocês. Quando que eu vou estar ao vivo? Anota aí na agenda. Dia 10 de setembro, a imersão vai começar às 14 horas.
Ah, Carol, quanto tempo vai durar? Porque é um filme de 2 horas e meia. A gente vai ver o filme junto? Não. A gente não vai ver o filme junto. Então eu recomendo que quem for adquirir imersão já tenha visto o filme. Quem não viu, vai conseguir entender da mesma forma, porque eu vou mostrar trechos do filme e ir analisando eles junto com vocês. E eu vou passar por cada uma das áreas do cinema. Aqui eu sou uma cineasta falando de técnica, de linguagem, então eu vou passar com cada uma das áreas com vocês. Ah, mas só vai ser ao vivo. Dia 10, às 14 horas eu não posso. Não tem problema, vai ficar gravado. Além de você poder participar ao vivo, você vai poder ver e rever quantas vezes você quiser. Ah, Carol, não tenho tanto tempo assim pra ficar vendo e revendo. E se eu quiser lembrar de alguma coisa que você falou? Vou te dar um arquivo bônus, exclusivo, explicativo, com tudo e mais um pouco do que eu vou falar na imersão. Ah, mas você vai deixar coisa pro arquivo explicativo? Não. Só vou dar outros exemplos, outras aplicações. É um arquivo também que eu fiz com muito carinho, que eu me pautei na imersão para fazer. É um combo dos dois. Ok? Ah, mas eu preciso de hora extra. Não posso ficar perdendo aí todo esse tempo. Porque uma imersão normalmente dura de 3, 4. Dependendo se a gente se empolgar e começar a conversar um monte, pode durar até 5 horas, quem sabe? Vamos contar aí 3, 4 horas. Você vai ganhar um certificado que vale com horas extras. Também. Ah, mas eu gostaria de falar coisas antes, depois, se eu tiver insights. Vamos estar num grupo do Telegram juntos. Então, ó, vai ter acesso à imersão, vai descobrir todos os segredos dos bastidores, linguagem, técnica e debate por 3, 4 horas ao vivo comigo. Vai ganhar um arquivo bônus explicativo de tudo que eu falei da imersão. Vai ter acesso exclusivo a mim num grupo do Telegram e vai ganhar certificado. Carol, mas você falou que é um infoproduto. Qual é o valor de tudo isso? R$57. R$57 você vai ter acesso a ver essa imersão quantas vezes você quiser pro resto da sua vida. Você vai ter acesso a mim, a um clube. A gente vai debater um monte. E quanto antes você entrar, antes você vai ter acesso a mim pra gente já começar conversando. Percebe? E lá na hora, eu vou estar ao vivo com vocês. Ensinando passo a passo, dando conteúdo que eu não trago aqui pro Insta. Lembra que eu falo, aquele conteúdo pago que eu entrego no gratuito? Esse é só pago. Aqui eu dei alguns exemplos. E eu já te provei que o melhor filme do ano é de baixo orçamento. Você quer entender por quê? O link tá lá na bio. Então, o link é do Mercado Pago. Você pode pagar com cartão de crédito, com boleto, com Pix. Se você quiser tratar alguma dúvida diretamente comigo, vou estar 100% disponível no direct. Pode mandar mensagem pra mim, eu respondo e revejo quantas vezes forem necessárias. Tô aqui pra ajudar. Tô aqui pra ajudar a dar esse primeiro passo. Tô aqui pra ajudar vocês a fazerem história. A serem quem vocês gostariam de ser. O cinéfilo que você acha que você merece ser, o que você quer entender mais sobre cinema. O crítico que quer entender como é que analisa filme. Lembra? Vou dar um arquivo só sobre isso pra quem mandar eu quero lá no direct. O cineasta que adora ver os bastidores, quer ver como é que o melhor filme do ano foi feito. É o melhor filme do ano de baixo orçamento, que eu vou analisar com vocês. E ainda vai ter todos esses bônus por R$57. Ficar alguma dúvida? Alguém aqui quer trazer mais um comentário? Posso fazer tal coisa em cinema de baixo orçamento? Tenho tal dúvida de como fazer tal coisa se eu não tenho equipamento? Dúvida sobre a imersão? Gente, eu tô aqui pra responder, eu tô aqui pra ajudar. Por que me deu tanto medo de entrar nessa live? Eu nunca tinha feito uma venda, eu nunca tinha revelado tanto conteúdo de uma vez só. Nunca tinha feito história desse jeito. Mas por que é tão importante?
Porque é importante a gente dar o primeiro passo. Pra mim é importante eu saber que o meu conteúdo pode estar ajudando você. Pode estar sendo um diferencial pra você. A você dar o primeiro passo. Né? Várias pessoas às vezes viram pra mim e falam, nossa, você me ajudou muito. Que conteúdo incrível. Se eu tô dando um conteúdo incrível aqui, imagina o que vai ter lá no dia 10 de setembro. Aqui é só um pedacinho. Ah, mas você poderia fazer um curso sobre várias coisas, sim. Mas eu decidi começar falando do melhor filme do ano de baixo orçamento. Alguma dúvida, pessoal? Compartilhem a live com quem vocês quiserem. A live vai ficar salva. Mas eu sei aqui quem que estava ao vivo e tem direito ao arquivo bônus lá, que pode me mandar o quero no direct. Se ficaram com qualquer dúvida sobre a imersão, podem me mandar dúvida. Vou estar respondendo ao longo da semana. Tá? Vai ficar com as matrículas abertas por um tempo limitado, mas também não é que vai encerrar hoje. Mas conversem comigo, eu tô aqui para ajudar. Se eu formulei esse produto com tanto carinho, com 2 meses de planejamento, é porque eu realmente acredito que ele pode mudar a sua visão do cinema. Porque eu realmente acredito que é um conteúdo que é importante. Que eu acho que é importante a gente conseguir fazer networking, a gente conseguir debater sobre filmes, a gente conseguir pegar essas técnicas e ver que um filme de baixo orçamento é considerado o filme do ano e que ele não usou tudo aquilo que a gente achava que ele tinha usado. Não usou. Você não precisa ter a melhor câmera para fazer o melhor filme do ano e eles mostram isso pra gente. Não precisa ter os melhores recursos. Você pode muito bem fazer o melhor filme do ano pra você. Você pode fazer história, né? Então eu te espero lá, dia 10 de setembro. Eu tô totalmente disponível para falar com vocês. Qualquer dúvida que venha, falem comigo. Mandem mensagem, Carol, qual é o nome daquele aplicativo? O que eu vou ganhar mesmo na imersão? Que dia que é? Eu vou falar tudo pra vocês. E o link tá lá na bio. Estou de matrículas abertas pela primeira vez nessa história do perfil. E eu espero estar aqui fazendo história com vocês. Proporcionando que quem acha que não pode porque não tem o equipamento, comece a fazer. E proporcionando um produto que pode mudar a sua visão de cinema. Pode te proporcionar network e pode te ensinar muito. Por R$57 você vai ter acesso a tudo isso. Imersão, atendimento comigo, grupo no Telegram, certificado, arquivo bônus. E se você tá aqui ao vivo, ainda vai ganhar outro arquivo bônus se mandar eu quero no direct. E ainda te expliquei um monte de coisas sobre cinema independente. Como você faz os seus filmes sem ter tudo isso de equipamento. Olha que presentão. Então é isso, gente. Muito obrigada por terem assistido hoje. Nós fizemos história. Quero saber de vocês. Me mandem suas histórias. Consegui fazer meu filme. Me ajudou em tal coisa. Eu quero saber de vocês. Se eu tô aqui ensinando, ajudando, explicando, é porque eu realmente acredito. E eu quero saber o que vocês mais gostariam de saber. O que tá faltando, o que tá bom, o que eu ajudei. O que eu não ajudei. O que é relevante. Porque pra mim é relevante falar de técnica, falar de linguagem, mostrar bastidores, falar que você pode. Que pode. Eu pude. E você também pode. Então eu espero realmente estar proporcionando aqui um lugar de bate-papo e uma oportunidade incrível. Tá bom? Muito obrigada a todos por terem assistido. Um beijão e compartilhem a live com quem vocês acham importante e contem comigo
estou sempre disponível para vocês. Boa noite, cinéfilo.